Hoje eu quero falar com vocês sobre um menininho, um garotinho de 10 anos, levado pela maré. Menino de 10 anos sobrevive graças a conselhos que viu na TV. Gente, olha que interessante. Outro dia, vocês vão lembrar que eu falei aqui sobre um garotinho de 5 anos que salvou a vovozinha, né? Se não me engano, foi na Inglaterra. Pois é. Esse menino passou 1 hora boiando de costas no mar até ser resgatado por barco salva-vidas. E as recomendações que ele viu na TV, que salvou a vida dele, fazem parte de campanha nacional para prevenir afogamentos. Isso não foi no Brasil, foi na Inglaterra, mas é óbvio que serve para todo mundo. Óbvio. Vamos lá. A tripulação de um barco salva-vidas ficou impressionada com um garoto de 10 anos que sobreviveu por mais de 1 hora no mar, ao seguir os conselhos que ele viu em um documentário da BBC. Gente, é muito interessante isso, porque normalmente a gente fica apavorado. Apavorada. Gente que é adulto. Imagina uma criança de 10 anos sozinha, levado pela correnteza. O menino havia desaparecido após entrar no mar. Essa notícia ela é do G1, ela é de agosto, tá? O menino havia desaparecido após entrar no mar em, nossa, os nomes feios, Scarborough, no norte da Inglaterra. Ele foi achado pelo salva-vidas boiando na água de costas, com os braços e pernas abertos, gritando por socorro. Ô, gente, que judiação. Estas são as recomendações feitas pela Royal National Lifeboat Institution, organização sem fins lucrativos britânica dedicada a prestar auxílio a banhistas para quem enfrentar dificuldades ao nadar. Eu já falei aqui no programa, gente, que a gente tem que pensar nos desastres, nas coisas ruins que podem acontecer, porque é uma forma da gente se prevenir. É uma forma da gente pensar o que eu faria nessa situação. E sim, isso salva a vida. A gente vai falar sobre pensamento positivo. Tem gente que acredita que não, que falar nas coisas pode atrair. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Faz muito bem, muito bem. Os salva-vidas foram chamados quando o menino sumiu, após ser levado pela maré e pelo vento. Ele foi resgatado próximo a um pier, do outro lado da Bahia Sul, do outro lado da Bahia de onde ele estava. Segundo um tripulante do barco salva-vidas, o garoto seguiu as instruções dadas pelo documentário da BBC, que traduzindo chama Salvando Vidas no Mar. As recomendações fazem parte da campanha nacional de prevenção de afogamentos da RNLI, Respeite a Água. Então, são duas questões muito interessantes nessa notícia. Primeiro, uma criança de 10 aninhos que vê e consegue aplicar isso. Ou seja, nunca é demais. A gente acha, às vezes, que as crianças são pequenas demais para aprender coisas tão importantes. Não são. Ensine seu filho, fale com seu filho sobre acidentes. Isso não atrai, muito pelo contrário, isso vai ajudá-lo a prevenir, ou então, nesse caso, ocorreu uma tragédia, ele foi levado pela maré, ele podia ter se desesperado e ele teria se afogado. E ele fez o que ele ouviu, ele manteve o corpinho de costas, que é para a gente ficar boiando até vir a ajuda, né?
Você fica de costa, abre as pernas, abre os braços e aí começa a gritar. Principalmente se você vira um barco se aproximando, né? Então, assim, muito adulto não tem essa capacidade. Eu não sei se eu já contei aqui no programa que eu dava aula para bombeiro civil e eu ia dar um suporte e assistir às aulas de campo deles. Então, por exemplo, eu ia assistir uma aula de salvamento aquático. Não, eu não sei como salvar alguém no mar. Mas se alguém estiver se afogando e, por exemplo, vier até mim tentar me agarrar, por assistir às aulas dos meninos, eu sei como me desvencilhar de alguém que está se afogando para não me afogar junto, né? Incêndio também. Então, eu gosto muito de assistir essas orientações, seja na TV, seja pessoalmente, esses cursos que a gente faz de CIPA, que ninguém gosta, né, de brigadista, mas que são tão interessantes que a gente não leva, a gente fica achando que é uma obrigação chata, mas na hora que você mais precisa, e não levar a sério, a hora que você mais precisa, é que a gente vê o quanto aquele ensinamento que parecia uma baboseira meramente para cumprir, né, uma norma, o quanto aquilo fez diferença. A organização que promoveu o documentário que esse menininho assistiu diz que qualquer pessoa que esteja passando apuros no mar deve tentar conter o instinto de nadar mais forte ou se debater. Isso pode levar alguém a aspirar água e se afogar. Nadar mais forte, você vai se cansar. E se debater, você vai se afogar, né? E assim, tanto que a gente discute que a televisão traz maus exemplos para as crianças e para os adolescentes, até onde a gente deve permitir que as crianças fiquem na internet e fiquem na televisão, gente, tudo é informação. Traz coisa ruim, traz informação ruim, mas traz muita informação bacana. E quanto às informações, entre aspas, ruins, cabe a você, como exemplo, a sua família como exemplo, direcionar seu filho para o que presta e não impedir que ele veja coisa ruim. É explicar e mostrar com exemplo que o mal, que o ruim existe. Mas que ele não precisa ir por aquele caminho. Que aquela ação, ele não precisa replicar aquela ação que você considera ruim. Complicado, né? Bom, aí a entidade aqui continua. Você deve relaxar e boiar de costas até recuperar o controle da respiração. E aí você vai se acalmando e relaxando. E aí você boia. Abre aspas. Estamos muito impressionados com esse rapaz incrível que conseguiu manter a calma e seguir os conselhos de segurança. Em circunstâncias terríveis e estressantes. Se não tivesse feito isso, o resultado poderia ter sido muito diferente. O garoto reencontrou sua família no posto salva-vidas antes de ser levado para exames em um hospital. A sexta-feira foi o dia mais quente do ano e o terceiro mais quente já registrado lá no Reino Unido, o que levou milhares de pessoas às praias do país. A Guarda Costeira Britânica diz que registrou o seu maior número de chamadas diárias em mais de 4 anos, com 329 incidentes registrados na água, gente, incluindo pessoas levadas por correntezas e relatos de crianças desaparecidas. É mole. E hoje, esses dias, esse verão que vem por aí, a gente com essas temperaturas de lascar, de verdade. E eu não vejo uma campanha na televisão ensinando nada. Eu vejo campanha do Corpo de Bombeiros dizendo
Não faça isso. Não nade se você estiver embriagado. É porque outra merda é bebum, né? Não faça isso, não faça aquilo. Mas ensinar de fato alguém o que deve fazer, eu não vejo. Então fica aí a dica, se você é do corpo de bombeiros, se você é de alguma entidade ou conhece alguém que seja, dá essa dica, nossas crianças agradecem. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada!